De acordo com o jornal Esportes O Povo, Fortaleza está interessado na contratação do atacante Vargas. Está no Atlético desde 2020, ele chegou com o Sampaoli, vocês vão se lembrar. Tem 131 partidas pelo clube, 24 gols. O contrato é até dezembro deste ano. E caso o Atlético aceite a negociação, tem que ser fechado até dia 7 de março, quando fecha a janela de transferências no Brasil. Das últimas semanas para cá, vi conversas do Felipão ao pé do ouvido do Vargas, chance para ele no último jogo. Como é que você vê isso, Dodô? CJ, tem uma hora que o jogador, a torcida forma uma opinião sobre ele e é muito difícil que o jogador consiga reverter isso, e eu acho que é o caso do Vargas. Por mais que o Vargas, de repente, comece a ganhar chances com o Filipão e daqui a pouco resolve um jogo aqui, pifa um cara ali para fazer um gol, começa a ter um outro desempenho que ele não mostrou aí nos últimos tempos. Quando ele jogar mal, o torcedor vem pesado. Então eu acho que o ciclo do Vargas no Atlético ele se encerrou. Se tiver um bom negócio, eu acho que pro Atlético seria interessantíssimo. Não sei se aí seria venda, empréstimo, se o Atlético pagaria parte do salário, mas eu acho que já deu pro Vargas. Mas qualquer negociação, nesse clima que o Vargas está, o custo e o benefício, ou a falta dele, sim, seria um alívio na sem folha do Atlético. Nenhuma. O Vargas deve ganhar aí, sei lá, 800 mil reais por mês. Se o Fortaleza vira e fala assim, não, eu pago 400, não é bom? Eu acho que é bom. Ô Gui, você lembra na sua época de Cruzeiro de jogadores com desgastes assim com o torcedor, com a imprensa, ou ele dentro do próprio clube? Ele chegava para você ou para o Beneci ou para alguém no Cruzeiro e falava, cara, meu clima não tá legal aqui? Ah, um monte. Um monte? Um monte. Já citei aqui, já contei a história do Dudu, que um dia pediu para ir embora do Brasil, inclusive. Ele não queria nem permanecer por aqui. Isso é muito mais comum do que o torcedor imagina, o CJ. Só que a grande maioria desses casos, eles não vêm a público, eles são resolvidos internamente. Às vezes o clube dá um tempo para o jogador, fala, olha, esse final de semana você não vai ser relacionado, e aí você aproveita, vai para casa, descansa, o treinador conta muito com você. Agora, quando o jogador não está mais satisfeito, quer sair, e o treinador fala, pode liberar, aí tem duas opções, né? Ou vende ou empresta. A terceira é a rescisão. A rescisão você perde completamente os direitos econômicos do atleta. Então é uma possibilidade que quase não se trabalha, mas é muito mais comum do que a torcida imagina e a grande maioria dos casos é resolvido internamente. Mas internamente com o empresário ou staff do jogador indo até lá, ou o jogador mesmo conversando com o treinador e com diretoria, o diretor de futebol, por exemplo, como é que é feito isso? Tem jogador que prefere pessoalmente, tem jogador que fala, não quero nem prestar atenção nisso, tem gente que resolve. Vou contar um caso aqui do Montijo. Ah, boa. Em 2012, quando o Dr. Gilvan assumiu a presidência do Cruzeiro, o São Paulo veio a Belo Horizonte e propôs fazer uma negociação em que entraria uma parte em dinheiro e uma relação de atletas que o Cruzeiro poderia escolher, que estavam naqueles que o São Paulo oferecia, com exceção do Rogério Ceni e do França. Eu acho que eu já contei também essa história aqui. E nessa relação tinha inclusive o Casimiro. Casimiro, gente, que hoje está lá no Manchester. E o Dr. Gilvan entendeu que não deveria vender, negociar naquele momento o Montijo, porque ele queria investir demais no programa de sócio-torcedor e achava que o Montijo era o grande garoto propaganda daquele programa que o Cruzeiro estava incrementando. E o Montijo ficou muito inconformado, muito. Teve uma reunião lá na sede que inclusive o Montijo, ao sair, não sei se a porta escorregou, escapuliu da mão dele, mas ele acabou batendo de uma forma muito violenta. O Cruzeiro não vendeu. O Montijo ficou mais um ano aqui. E ele, quando ia treinar, a gente via que ele já não tinha mais aquela alegria. Não é que ele fazia corpo mole, é completamente diferente. Não venham fazer recorte, tá? Mas você via que o jogador já não estava mais com aquele prazer, com aquela mesma vontade. O tempo foi passando, a possibilidade da negociação se encerrou em definitivo, o Montijo voltou a jogar e voltou a jogar em alta performance. De lá depois o Cruzeiro acabou negociando o Montijo com o Santos. Mas é muito comum. Quem participa desse tipo de reunião? Às vezes o jogador e o treinador apenas, às vezes vem o representante que quer conversar com o presidente, às vezes
o jogador, ele fica inibido, ele não quer procurar o clube. Então ele pede para que o empresário dele converse com o presidente ou com o diretor de futebol. Aí o empresário vem, coloca uma série de situações, enfim, nessa hora o que é preciso? Jogo de cintura, serenidade, discernimento, tentar apaziguar, acalmar tudo que pode em volta. Tudo que o Dodô falou do Vargas, eu posso assinar embaixo aí no caderninho? É? Vou te colocar numa fria agora. Ponha. O Alexandre tá perguntando aqui, ó, no canal de YouTube. Tem chances do Filipão estar escalando o Vargas para colocar na vitrine e ajudar em uma possível negociação? Não, não creio que o Filipão Eu também acho aceitaria que não. esse tipo de... Porque o Filipão chegou a falar numa entrevista e o Alexandre também está comentando isso aqui, que ele também tem que se preocupar com a parte financeira do clube, né? Sim, Alexandre. Você está certo, Alexandre. O clube tem que se preocupar, o treinador tem que se preocupar com tudo. O Vargas é um ativo muito importante para o Atlético. O que eu imagino, assim, de tudo que a gente ouve falar do Filipão, e ele sempre dizendo, filho, vem cá, vamos conversar, você vai ter uma outra oportunidade e tal. Acho que o Filipão está tratando o Vargas nesse sentido. Eu não creio, Alexandre, né? Não estando lá dentro, não convivendo pessoalmente com as pessoas, é muito difícil a gente afirmar, mas eu não creio que o Filipão aceitaria isso não, Dodô.